Olá pessoal, neste vídeo nós damos início aos nossos estudos de introdução à programação com Python. Eu preparei de abordar com vocês uma introdução, falar sobre a sintaxe, tipos de operadores, condições, loops, estruturas de dados em Python e por fim funções. Para a gente começar, é importante a gente ter em mente o conceito de software, né? O software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador, né? Então o software é uma sequência de instruções que tem por objetivo realizar alguma tarefa, né? Então a gente pode pensar no primeiro momento exatamente como está disposto no slide, né? Instrução 1, instrução 2, instrução N. Então a gente tem uma sequência de instruções que o computador vai interpretar para executar uma tarefa. Porém, para a gente escrever essas instruções numa forma que o computador compreenda, é necessário a gente utilizar uma linguagem de programação, tá? E é o Python, a linguagem que a gente vai utilizar aí nas aulas, né? O Python é uma linguagem de altíssimo nível, né? Tipagem dinâmica, interpretada, né? A gente vai explorar algumas dessas características aí durante as aulas, tá? E uma das características, né? Alguma das características marcantes do Python é ele possuir uma sintaxe clara, concisa, objetiva, limpa, né? E isso torna a linguagem mais produtiva para os programadores e também é o que tornou o Python aí ele é considerado uma linguagem de fácil aprendizado, né? Devido a essa sintaxe mais clara, mais objetiva, mais limpa, né? O Python também ele é uma linguagem muito completa, ele tem já diversas estruturas de alto nível, já tem muitas bibliotecas prontas, né? Determinadas, às vezes você vai precisar fazer alguma coisa, você já tem alguma coisa, já tem uma biblioteca que faz aquilo para você, então é uma linguagem bem completa, tá? É multiparadigma. O que significa isso? Significa que você pode conceber o seu software, construir o seu software a partir de diferentes abordagens, tá? Ela é interpretada e ela é muito utilizada em várias empresas e em programação científica, né? A gente vai explorando isso aí com o tempo, tá? Aqui eu só estou tentando passar uma visão geral, né? O Python ele é um software de código aberto, ele é gratuito e o código também é aberto, então eu posso trabalhar com o código-fonte dele, tá? Para melhorá-lo, para fazer uma versão própria, enfim, né? Ele pode ser incorporado a produtos proprietários, né? E é possível integrar o Python com várias outras linguagens e tecnologias. Aqui eu tenho um exemplo de algumas empresas que usam Python, são grandes empresas que usam Python, né? O Python é muito usado em vários contextos, aplicações web, programação científica, aplicação para desenvolvimento de jogos. Então tem muitos contextos aí que o Python é utilizado e por grandes empresas aí da área de tecnologia, né? Aqui nós temos um exemplo de programa, mas é mais com o intuito da gente ver mesmo qualquer cara de um programa em Python, né? Não é com o intuito da gente já compreender tudo o que está acontecendo, porque a gente vai explorar isso aí aos poucos durante as nossas videoaulas, né? Mas aqui eu tenho uma lista, né? Instrumentos é uma lista, né? Aqui tem uma lista de textos, de strings, né? Eu tenho aqui o baixo, a bateria, a guitarra, 3 elementos aqui, né? E aqui eu tenho um for, que é um laço, né? Um loop, ele vai percorrer, né? Vai iterar por esses itens presentes na minha lista. Então, para cada item presente aqui na minha lista de instrumentos, ele vai rodar uma vez, né? Ele vai rodar uma vez e vai apresentar qual que foi esse item que ele está percorrendo, tá? Então, aqui um exemplo de código, só para a gente ver um pouquinho da cara do código Python. A gente pode ver que ele é bem limpo, né? O que está em verde aqui é comentário, é coisa que não interfere no funcionamento, é só para ajudar a gente a entender, né? E uma coisa interessante do Python, para aqueles que já tiveram contato com alguma linguagem de programação, é que normalmente quando você vai criar um escopo, né, um bloco, você usa chaves em algumas linguagens de programação, em muitas linguagens de programação, né? No Python não, a gente identa. Então o fato aqui do print ele está identado em relação aqui às outras linhas de código, significa que o print ele faz parte desse bloco anterior do for, né? Mas enfim, a gente vai explorar isso aí com o tempo. O intuito aqui foi mais mostrar para vocês o quanto que o código ele é bem limpo, né? Ele é bem conciso, tá? Bom, para executar os programas em Python, eu recomendo a gente use um ambiente para isso, né? Os ambientes, quando a gente usa, por exemplo, lá o Spider dentro do Anaconda, basta clicar no botãozinho, ele já vai rodar o código para vocês, né? Mas nós temos a opção de chamar diretamente aqui o interpretador Python também, né? Passando o nome do arquivo. Isso aqui seria uma chamada por console, por terminal, tá? Também é uma forma da gente executar os programas Python. Bom, quais são os ambientes para programação em Python? Nós temos diversos ambientes, né?
Podemos usar qualquer editor de texto e chamar o interpretador, né? Instalar o interpretador à parte. Podemos usar o PyDev, que é um plugin para o editor Eclipse, que é bem conhecido, né? O Eclipse é bem conhecido. Mas o que eu recomendo é que a gente use o Anaconda. O Anaconda ele é um pacote bem completo que já traz muitas bibliotecas, inclusive de programação científica, caso vocês queiram continuar os seus estudos, né? E aí dentro do Anaconda nós temos o software Spyder, que já é um editor que já vem instalado no Anaconda, e através do Spyder a gente pode rodar os nossos códigos, tá? Então eu recomendo a gente usar o Anaconda com o Spyder, né? Ou o Anaconda também ele dá a opção lá de você instalar o Visual Studio Code, né? Que é também outra opção boa. Mas assim, o Anaconda é bem interessante que ele já instala o interpretador Python, já instala muitas bibliotecas interessantes e já também instala um editor que é o Spyder, que você pode já rodar os seus códigos diretamente a partir dele, tá? Bom, pessoal, o Python tem muitas ferramentas, né? Aqui eu coloquei algumas que são mais conhecidas, só para citar, só para a gente conhecer. Então tem aqui, para a web, nós temos um framework que é o Django, uma tecnologia que usa Python. Muitos sites da web são feitos aqui com o Django. Para interface gráfica, nós temos aqui o PyQt, né? Tem outras. Para banco de dados, nós temos o SQL Alchemy. E para processamento científico, né? Programação científica, nós temos o NumPy, que é bem interessante e estende aí o poder do Python. Bom, o Python ele tem várias premissas, né, que fizeram ele se tornar tão popular e uma linguagem tão produtiva, né? E para a gente ver essas premissas, né, vocês podem usar esse código import this, é quase um easter egg aqui do Python, né, dentro do ambiente de desenvolvimento. Para isso eu vou abrir aqui o Spyder e vou colocar aqui o import this, né? Aí esse import this, vou rodar aqui, ó, ele vai mostrar aqui toda essas premissas do Python, né? Então ele aqui no inglês, né, ele fala, né, bonito é melhor que feio, explícito é melhor que implícito, simples é melhor que complexo, né? Complexo é melhor que complicado. Então ele tem várias premissas com o intuito de criar, ele foi concebido, né, pensando nessas premissas, né, e com isso foi possível, né, a concepção de uma linguagem bem clara, bem didática, de fácil aprendizado. Então isso é o que eu gosto do Python. Eu acho que vocês vão ver que é bem legal, é uma linguagem bem interessante e a gente vai aprender bastante aí durante as aulas. Tá bom, pessoal? Até os próximos vídeos.